Em junho, o Brasil criou mais de 157 mil vagas de emprego com carteira assinada, alta de 1,3% na comparação com maio. Mas houve uma queda de quase 45% quando a gente compara com o mesmo mês do ano passado. Os dados são do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quinta-feira. No acumulado do primeiro semestre de 2023, foram criadas 1.023.000 vagas de empregos formais. O avanço em comparação ao último relatório do CAGED foi puxado principalmente pelo setor de serviços, com a criação de 76 mil postos formais de emprego. A agropecuária gerou cerca de 27 mil vagas de emprego com carteira assinada, com destaque para o cultivo de laranja, especialmente no estado de São Paulo, e para a soja em Mato Grosso. Seguimos neste assunto porque dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que a taxa de desemprego no Brasil foi de 8% no trimestre encerrado em junho. Hora da nossa análise econômica. E para comentar, o Miguel Daúde já está aqui com a gente, ao vivo. Daúde, apesar de ainda afetar 8 milhões e 600 mil brasileiros, esse resultado divulgado pelo IBGE, ele é o melhor, desde 2014. E agora, fazendo um paralelo entre a taxa de desemprego, que diminuiu em junho, e o número de vagas abertas no mesmo período, que recuou quase 45%, o que esse cenário todo desses números, IBGE e CAGED, mostra sobre a nossa economia brasileira? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Flávia, boa tarde a todos. Pois é, Flávia, esse tema do CAGED e do dado do IBGE sobre o desemprego é muito importante, porque nos dá, Flávia, a oportunidade de explicar a diferença de um e de outro. O CAGED, ele é alimentado pelas empresas junto a um sistema no antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério, se não me engano, da Economia, onde você tem as informações de pessoas que você contrata e de pessoas que você demite. Então, mensalmente, você tem essa comparação, tanto que, se você olhar o número de trabalhadores que estão hoje no cadastro do CAGED, ele é bem inferior ao número do IBGE. Então, é um critério de aferição. E aí, como nós mostramos, houve no primeiro semestre um aumento significativa de vagas. Como que o IBGE faz, né? O IBGE hoje nós temos a população economicamente ativa, ou seja, a nossa população a partir dos 14 anos que está computado a partir dessa idade, que está apta ao trabalho, né? Dessa população você tem a que estão trabalhando. Né? Você tem ali aquelas pessoas que estão trabalhando, isso pelo cálculo estatístico. Aí você tem aquelas que estão desempregadas e aquelas que queriam arrumar mais emprego. Aí é que está o ponto de análise. A taxa de desemprego caiu. Sim, a taxa de desemprego caiu, mas como nós fazemos uma análise profunda desses dados, nós percebemos o seguinte: a taxa de desemprego caiu pelo desalento, ou seja, as pessoas deixaram de procurar emprego, né? Então, quando elas deixam de procurar emprego, elas somem na estatística. Então, aí você tem, na proporcionalidade da apuração, uma queda da taxa de desemprego, né? Ocorre que também tem outro fator que colabora para esses dados, que é exatamente você tem uma diminuição, né, do número de pessoas ganhando mais pelo aumento de pessoas ganhando menos. O que as empresas fazem? Ela pega uma pessoa que ganha 5 mil, um trabalhador que ganha 5 mil, demite e contrata 2 trabalhadores ganhando R$ 2.500. Aí você analisa isso pelo crescimento da massa salarial. Então, não tenha dúvida, Flávio, eu não estou aqui, eu estou só fazendo uma análise porque as pessoas possam entender, né, que essa queda do desemprego ela tem essa característica. Pessoas que deixam de procurar emprego porque não conseguem, não têm mais condição, e aquelas que arrumam emprego de um emprego que foi praticamente dividido em dois. Então, essa é a nossa realidade. O Brasil está melhorando? Está melhorando.
portanto, está melhorando, que uma agência de rating, né, uma agência de risco, está melhorando a classificação do Brasil, e tem uma outra grande agência que está prestes também a melhorar a classificação de risco do Brasil. Então, esse cenário, apesar dessas divergências, ele é positivo. O agronegócio, se você detalhar os números do agronegócio na geração de emprego, nós temos a sazonalidade da safra, né? Mas o agronegócio acomodou muito, né, com essa crise que a gente teve de clima, portanto, isso acabou diminuindo um pouco as quedas de preço, aumento de custo, mas esse setor já vem recuperando, né, em função de uma melhora que nós estamos percebendo. Essa melhora é definitiva? Não, não é definitiva, porque a gente percebe que os investidores, nesse momento, estão mais interessados em investir nos Estados Unidos, né, uma vez que as taxas lá parecem que não vão cair. Então, há uma reversão desse sentimento. Então, portanto, toda essa mistura mostra que o Brasil, né, tem a sua vulnerabilidade, mas ele está relativamente bem. O que tem é muita especulação, né, Flávio? Muita especulação, isso joga o mercado para cima. Qual é a razão para o dólar ter subido hoje? Qual é a razão para ter caído? A questão da Bolsa. Então, o que tem é muito gogó furado que acaba levando a essas especulações. São, evidentemente, aqueles que ganham dinheiro, né? Porque quando a Bolsa sobe, alguém ganha e alguém perde. Quando ela cai, alguém ganha e alguém perde. Então, portanto, mas o Brasil está indo no caminho correto e o agronegócio, não tenha dúvida, será o grande condutor, a grande locomotiva do crescimento do nosso país, inclusive nos empregos. Flávio. Tá certo, Daúde. Como você falou, né, o mercado vive de fato de especulações, por isso que é preciso trazer essa lupa, como você trouxe aqui para a gente, para analisar essas notícias mais a fundo e entender de fato o que isso impacta e como é que estamos, né, nesta economia brasileira. Obrigada, viu, Daúde, mais uma vez aqui com a gente no Mercado e Companhia. Bom fim de semana. Obrigado, eu que agradeço, Flávio. Um abraço a você e um abraço a todos.